Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. O nosso assunto de hoje é a franquia de jogos Final Fantasy. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 25, que diz: Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Role Playing Games é o que costumamos chamar popularmente de RPG, uma categoria de jogos mais complexos do que a simples passagem de fases para derrotar um chefe final. É preciso desvendar quebra-cabeças ou puzzles, lutar com inimigos mais fracos para ganhar pontos de experiência, também chamados de XP, para estar capacitado a vencer lutas mais difíceis. Um bom RPG também conta com muitos diálogos e você precisa compreender o que é falado, pois as dicas dos próximos passos ou lugares a se visitar estão nessas conversas. Um dos melhores RPGs de todos os tempos, que mudou alguns aspectos práticos, assim, na minha vida, porque eu posso dizer que comecei a aprender inglês jogando esse jogo, foi a franquia Final Fantasy, cujo primeiro jogo foi lançado por uma pequena empresa chamada Square em 1987. A empresa estava à beira da falência, e esse jogo seria o seu último lançamento, usando como base outros jogos semelhantes, como o próprio The Legend of Zelda. Os desenvolvedores criaram um jogo com um território muito grande para os padrões da época, que precisava ser explorado à medida que o enredo era desenvolvido. O diretor de planejamento da empresa, entendendo que esse seria o último projeto antes da falência e fechamento da empresa, batizou o jogo de Final Fantasy, ou Fantasia Final em português, criando originalmente para o console Famicom. O diretor produziu o jogo, que teve vários desenhistas muito renomados, compositores que depois fizeram trilhas sonoras de vários grandes jogos na produção, e a trilha sonora era muito maior que a média do seu tempo, tendo mais de 20 músicas tocadas em diferentes partes do jogo. E assim, até hoje, essas trilhas e quem as compôs são considerados gênios da área de composição musical de games. Aquele que foi concebido para ser o último jogo de uma combalida empresa, acabou se transformando em um dos RPGs mais populares do seu tempo, e consta em várias listas dos 100 melhores jogos de todos os tempos pelas revistas especializadas e listas de fãs. Final Fantasy se transformou em uma das maiores franquias de RPG de todos os tempos. O enredo do primeiro jogo da série mostra 4 guerreiros que possuem artefatos representando os elementos e que se reúnem para salvar o mundo do caos instaurado por 4 monstros que trouxeram trevas e destruição. Cada monstro detinha um orbe que nos remakes passaram a ser cristais. Eles acreditavam que derrotando os inimigos e reunindo os orbes, tudo seria restaurado. O que acontece, no entanto, é que o verdadeiro vilão é invocado pelos heróis com a reunião dos artefatos. Todos acabamos manipulados pelo enredo para que criássemos o demônio Chaos, que orquestrou todos os passos da história. Uma viagem no tempo acontece para que o vilão fosse derrotado no passado e, enfim, a paz pudesse ser restaurada. Eu nem sempre falo muito das minhas experiências pessoais jogando os jogos, ou com os personagens, mas de vez em quando eu falo uma coisa ou outra. E hoje eu vou pedir licença para vocês que estão ouvindo para falar um pouco de uma experiência pessoal. Eu devia ser ali um pré-adolescente, talvez adolescente,
quando na época do PlayStation 1, um jogo ficou muito famoso durante a minha geração. Era o Final Fantasy VII. Um sucesso. E o jogo era tão longo, tão intenso, que na época a gente usava CDs para jogar. Você precisava de mais de um CD para poder jogar o jogo inteiro, de tão longo e complexo que ele era. Eu lembro de horas passadas desvendando os mistérios desse jogo. Eu lembro dos personagens com muito carinho. E claro, eu lembro de passar um tempo maravilhoso com meu irmão mais novo, jogando esse jogo. Mas se você pensa que tudo eram flores, você está completamente enganado. Acontece que em Final Fantasy VII não tinha nenhuma versão em português. Isso nem existia na época. Na realidade, era um jogo longo, complexo, profundo, cheio de nuances e detalhes nos mínimos diálogos e que você só conseguia fechar se você conseguisse compreender o inglês. Bom, eu lembro de eu e do meu irmão tentando entender como o jogo funcionava e qual eram as próximas coisas a fazer. E eu lembro da gente recorrendo a um dicionário de tradução, português e inglês português, para traduzir palavra por palavra para conseguir chegar em algum lugar no jogo. E acreditem, era muito interessante. O meu contato com os RPGs na adolescência, e Final Fantasy VII foi só um deles. Eu joguei muitos outros, Final Fantasy VIII, Atelier Iris, poderia falar uma lista imensa. Além de me trazer diversão e lazer, me trouxe a compreensão maior da língua inglesa, antes dos cursos, que mais tarde eu cheguei a fazer. Eu consegui uma boa base de compreensão de textos através do videogame. Na realidade, meu primeiro contato com a língua inglesa, de certa forma. Quando buscamos viver conforme as Escrituras, seguindo os passos de Jesus na Terra, como verdadeiros discípulos, conquistaremos sempre muito mais do que poderíamos esperar. Não é apenas a salvação eterna da condenação, o que já seria o suficiente para justificar uma vida voltada à devoção a Deus. Como o texto base de hoje nos afirma, se aprendermos com a Bíblia, o mais importante que isso, praticarmos o que temos aprendido, seremos felizes em tudo o que fizermos. Em outras palavras, quando voltamos nossa vida para o Evangelho e procuramos viver um cristianismo genuíno e verdadeiro, não será apenas a área espiritual da nossa vida que alcançará melhor significado, mas todas as outras áreas serão beneficiadas por essa mudança. Da mesma forma como eu aprendi uma nova língua jogando RPG, quando nos dedicamos a Deus, além da salvação, ganhamos novos amigos, líderes que nos apoiam e oram por nossas vidas, paz de espírito, autogoverno, um caráter aprovado, uma mente mais sábia. Enfim, não existem contradições. Ainda que venhamos a sofrer pela fé que professamos, os benefícios são milhares de vezes superiores às aflições e desafios que passamos. Vale a pena viver por esse propósito. E olha só, se jogar um jogo pode te ajudar a aprender uma nova língua, o que a Bíblia pode te ensinar de especial? A Bíblia fala sobre história antiga, arquitetura, geografia, países, culturas diferentes. Ela é extremamente rica. Ela tem arte, poesia. Você pode aprender muito com a riqueza dela. Por isso, quero te fazer um desafio e eu quero que você poste aqui nos comentários se você aceitou o desafio ou não. O seu desafio é, durante essa próxima semana, ler um capítulo da Bíblia inteiro por dia e em cada um desses capítulos tentar aprender uma nova lição. Você aceita? Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.